paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar na passagem que Davi vai falar para seu filho ser de homem. E quais pontos chaves, quais são os pontos fundamentais que a gente aprende com isso. Então, primeiro a Bíblia vai falar que Davi já na velhice ele vai querer instruir o seu filho. Ele vai instruir o filho dele como? Falando para Salomão ser homem. E quando falamos de homem, todos nós temos sonhos, todos nós temos alguns desejos no nosso coração. Ou seja, o nível do seu sonho é determinado pela sua preparação. Ou seja, Davi estava falando para Salomão, Salomão, se prepara. Porque se você quer chegar longe, o nível do seu sonho vai ser revelado pelo nível da sua preparação. Perceba que primeiro Davi já vai instruir o próprio filho. Porque assim como todo pai quer ver o filho indo bem, da mesma forma Davi, ele teve a orientação, ele teve a sabedoria de estar ensinando o seu filho. Ou seja, ser homem é ter masculinidade, ser homem é ter identidade. E quando se fala de homem, quando se fala de identidade, não é só dentro da igreja, não. Muito pelo contrário, não é só entre as quatro paredes. E sim, fora da igreja também é ter o reconhecimento na sociedade. Ou seja, precisamos entender que trabalho não é maldição. Há uma diferença entre trabalho lá no início e trabalho hoje. No início, Deus ordenou para Adão e Eva comam de todo fruto. Ou seja, eles também colhiam, eles também pegavam. Ou seja, o trabalho não se originou depois de Adão e Eva, não, já tinha no princípio. Então o trabalho não é maldição, o trabalho é bênção. E é isso é muito importante. Também porque quando estamos falando de sonho, se o teu sonho for grande, o nível da tua preparação não pode ser pequena. Aprendemos que sonho é medido pelo esforço. Pequenos esforços, pequenos resultados. Grandes esforços, grandes resultados. Então coloque isso na tábua do seu coração, amém? O que nós aprendemos mais aqui é o esforço não é ser preguiçoso. O esforço não é ser preguiçoso. Esforço é você se mexer, é você correr atrás, é você entender que uma atitude, uma decisão sua vai definir o seu dia de amanhã. Ou seja, decisões decidam destinos. Decida hoje, passe a vivenciar o que você ainda não vivenciou. Aprenda a guardar mais também. Homens têm sabedoria. Não seja mão de vaca. Homens não apenas cultivam, mas homens também sabem guardar. Ou seja, dinheiro no bolso pode ser maldição ou bênção, vai depender da intenção do seu coração. Então aprenda a guardar. E não é pular a cerca e ir para qualquer lugar, não. É entender Salmos primeiro, bem-aventurado. O varão que não segue conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Homens sabem tomar direção. Homens sabem para que direção ir. Homem sabe a hora de dizer sim e de dizer não. Então aprenda a cumprir princípios e tenha certeza de uma coisa, que quando você aprende a cumprir princípios, Deus ele vai ser responsabilizado da promessa. É forte. E homens bíblicos têm sabedoria para caminhar e respeitam princípios. Então a gente vê isso que Jesus ele falou bem claro. Jesus mandou amar todos. Mas diferente de andar com todos, ou seja, amar todos é um mandamento, andar com todos já é decisão, ou seja, você quem escolhe quem vai estar do seu lado, é você quem escolhe a sua roda de amigos, ou seja, o mandamento é amar todos, mas Jesus ele não disse para você andar com todos. Então homens sabem escolher amizades, homens não são influenciados, pelo contrário, homens influenciam. Meninos não sabem dizer não, homens sim. Então nós precisamos entender isso, que a partir do momento que a gente sabe para qual direção a gente está seguindo, a gente
determinam, ou seja, ó, vem por aqui, não, meu caminho é por aqui. Não, mas você, não, meu caminho é por aqui, eu estou indo para essa direção, é isso, isso e isso. Homens sabem dizer sim, meninos não sabem dizer não. Então a gente não precisa de reconhecimento também do nosso próximo. Ou seja, é melhor você estar caminhando com duas pessoas do seu lado que vai te ajudar, que tá ali pra tá com você, do que 6, 7, 8 tentando te parar, tentando te derrubar. Então valorize as pessoas ao seu lado. Talvez essa pessoa que está ao seu lado você não tenha valorizado. E essa pessoa que está ajudando você na sua caminhada, então valorize as pessoas que estão próximas a você. E não busque também por reconhecimento, não. Você não precisa ser um político, não precisa ficar recebendo aplausos, elogios, só precisa de Jesus. Então, homens não são movidos por opinião alheia. A partir do momento que eu começo a ouvir a palavra da minha direita, palavras de Cádio lá, ou seja, eu tomo outro rumo. Essas palavras, esses elogios, aplausos é alimento para o ego. Ou seja, é aí que está o perigo. A partir do momento que a gente começa a alimentar o nosso ego, a gente deixa de glorificar o nome do Senhor. Em todo o tempo, a gente precisa pensar da seguinte forma: não sou eu, mas é Ele. Não é de mim, mas quem fez foi Ele. Ou seja, se estamos de pé mais uma vez, porque Deus Ele nos deu a força e nos capacitou para aqui estarmos. Então a gente vai terminar falando de reputação e também do outro lado, caráter. Reputação, as pessoas ouviram e elas também sabem sobre você. Ou seja, a irmã viu um cara que não passa nem a camisa, anda todo desleixado. O que ela vai pensar? Ah, o camarada não cuida nem da camiseta, a camisa toda dobrada, vai cuidar de mim? Homens sabem se arrumar, homens são valorosos, então se arrume. A mesma coisa que tem varão que exagera muito, ele gasta mais no manicure do que a própria mulher. Tem varões hoje que estão passando base, varões hoje que estão fazendo sobrancelha, varões que estão indo no manicure fazer as unhas. Não é pecado você se valorizar, mas cuidado, tudo tem limites. Já está gastando mais que a esposinha de salão de beleza, cuidado, tem alguma coisa de errada. Então homens, são de arrumado, perfumado. Muito diferente de você passar o dia todo com o tênis no pé, subir aquele cheiro de gambá, aquele cheiro de carniça. Não, pelo contrário, seja homem, tenha postura, tenha também autoestima, tenha valor, seja uma pessoa que saiba se arrumar, seja uma pessoa que saiba se vestir, seja uma pessoa, seja homem. E a gente falou sobre reputação. E agora, do outro lado, a gente vai falar de caráter. Caráter é aquilo que nós somos. É ter identidade. Quando se fala em identidade, não estamos falando de RG ou CPF, não. A identidade é carregada em nós. Paulo vai dizer que nós somos uma carta escrita e lida também, ou seja, as pessoas vão saber quem você é através das suas atitudes. Ou seja, as suas atitudes são o texto que você está escrevendo. Então você é uma carta que é lida pelas pessoas. Então isso vai valer muito lá na frente. Ou seja, existe uma diferença de você fazer dívida e ser caloteiro. Homens que são homens não dão calote. Ou seja, uma coisa é você fazer a dívida para depois pagar, outra coisa é você ser caloteiro. Então tome cuidado. Caráter a gente entende que não se ganha, mas se constrói. Homens bíblicos que possuem caráter são reconhecidos onde quer que vão. E é interessante isso, porque a gente se espelha na Bíblia. Por exemplo, José, onde quer que ele ia, José sabia liderar, seja com o pai dele. José foi para casa de Potifar, virou líder de Potifar, tudo que Potifar tinha menos a mulher. José passou a governar. José na prisão, passou até ter as chaves do cativeiro dos outros presos. Ou seja, homens bíblicos possuem caráter e são reconhecidos onde quer que vão. José era reconhecido na casa do pai dele, da mesma forma que José era reconhecido na casa de Faraó, que dirá na prisão e depois diante de todo o Egito.
Ou seja, não foi o Egito que mudou José, mas foi José que mudou o Egito. A gente pode considerar o Egito como um mundo. O mundo não impactou José porque José era um homem de caráter, mas José transformou o mundo. Estou falando do Egito. E existe um ditado também que homens não choram. Pelo contrário, homens choram sim, até Jesus chorou. Então, quando se fala, voltando um pouco de José, de talento, de caráter, o seu talento ele pode te abrir muitas portas, o seu talento pode colocar em muitos lugares, mas é o seu caráter que vai medir o nível de profundidade, onde que você vai chegar e se você vai permanecer. Não importa o quanto você seja talentoso, o que importa é a postura e o caráter que você vai ter. Estive assistindo uma palestra onde um rapaz ele estava falando de equilíbrio emocional, de como as pessoas deviam agir. Após ele estar numa apresentação, um garçom foi servir ele e cuidadosamente, sem querer, o garçom se esbarrou, tropeçou e molhou este palestrante. Na mesma ocasião, esse palestrante ele teve uma raiva, ele se irou contra este garçom. Ou seja, de tudo aquilo que ele falou, nada do que ele falou foi válido. Ou seja, não adianta apenas falar de boca. Não, você tem que demonstrar o que você está falando. Tem muita gente hoje que vai pregar o evangelho, vai falar da Bíblia, quer dar sermão, sendo que a pessoa precisa ter uma mudança do lado de fora e do lado de dentro primeiro. Ou seja, para você transmitir algo do lado de fora, você tem que ter certeza de que você está convicto, está certo do lado de dentro. Então, homens também choram. A gente percebe que até Jesus chorou. E quando se fala de homem, não é ser super-homem, não. Não. Homem também falha, homem também erra. Homem também pede por ajuda. A gente percebe isso olhando para a história de Davi, depois de Davi pecar. O próprio Davi se humilha aos pés do Senhor. E a gente percebe que homem também chora, homem também erra. Mas homens são homens. Então Davi ele vai instruir Salomão, sede homem. Nós aprendemos esses princípios hoje. Que homem não importa, homem não é super-homem. Mas homem é homem. Homem tem caráter. Homem sabe se arrumar. Homem tem planejamento, é reconhecido não somente na igreja, mas também na sociedade. Nós aprendemos que trabalho não é maldição, mas trabalho é bênção também. Se você chegou até o final, por gentileza, eu vou pedir a sua ajuda para ajudar no meu ministério. Deixa o like e se inscreve também, em nome de Jesus. Assim eu agradeço, gente. Obrigado.